E se tudo o que você aprendeu sobre Jesus estiver incompleto? A palavra religião não aparece uma única vez nas citações de Jesus nos evangelhos, mas a palavra caminho sim, e com um peso que pouquíssimas pessoas param para entender de verdade. Os primeiros seguidores de Jesus não se chamavam cristãos. Eles eram conhecidos simplesmente como pessoas do caminho, e isso está registrado no livro de Atos, capítulo 9, versículo 2, um dos textos mais antigos do Novo Testamento. Este vídeo não é uma crítica à fé, nem um ataque à igreja. É um mergulho honesto, histórico e surpreendente na pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta. Afinal, Jesus veio para fundar uma instituição ou para mostrar uma direção? Tem uma pergunta que fica parada no meio da garganta de muita gente religiosa. O que Jesus realmente queria quando começou a ensinar? Não o que a igreja diz, não o que o pastor explica no domingo, mas o que os próprios textos mostram. E quando você abre os evangelhos com olhos limpos, sem o filtro de séculos de tradição, algo chama a atenção de imediato. Em nenhum momento Jesus diz: estou fundando uma religião, criem templos em meu nome, ou estabeleçam uma hierarquia. O que aparece repetidas vezes é um convite simples e direto: segue-me. 2 metros de frase que carregam um peso enorme, porque seguir alguém não é a mesma coisa que se filiar a uma instituição. É uma escolha de vida inteira, feita um passo de cada vez. Os historiadores que estudam o Jesus histórico, como o estudioso norte-americano John Mayer, autor da série A Marginal Jew, ou o teólogo alemão Joachim Jeremias, são unânimes em um ponto. Jesus atuou dentro do judaísmo do seu tempo, sem sinais claros de que pretendia romper com ele para criar algo novo do zero. Ele ensinava nas sinagogas, celebrava a Páscoa, citava as escrituras hebraicas. O que ele propunha era uma leitura diferente, mais profunda, mais humana, mais inconveniente do que já existia. Isso não é uma opinião confortável, porque coloca em xeque a ideia de que a religião que conhecemos hoje foi o plano original. E se o plano original era outro? Essa pergunta não tem resposta fácil, e é exatamente por isso que vale a pena continuar. Imagina viver numa cidade onde cada detalhe da sua vida, o que você come, com quem você fala, como você lava as mãos, é controlado por uma lei religiosa. Era exatamente assim na Judéia do século I. O sistema que dominava a vida do povo judeu era sofisticado, poderoso e, para muitos, sufocante. Havia o Templo de Jerusalém como centro absoluto do culto, os sacerdotes como intermediários obrigatórios entre o povo e Deus, os fariseus como guardiões rigorosos da lei, e um conjunto enorme de regras que definia quem estava dentro e quem estava fora da graça divina. Prostitutas, cobradores de impostos, leprosos, estrangeiros, todos do lado de fora, puros, circuncidados, observantes do lado de dentro. Era um sistema de inclusão e exclusão, com fronteiras bem desenhadas, e Jesus ignorou essas fronteiras como se elas simplesmente não existissem. O historiador israelense Shea Cohen, professor em Harvard e autor de From the Maccabees to the Mishnah, descreve o judaísmo do primeiro século não como uma religião única, mas como um conjunto de grupos com visões diferentes: fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Cada um com sua interpretação da lei. Jesus circulava por esse ambiente complexo sem se filiar a nenhum desses grupos. Ele comia com pecadores, tocava em leprosos, conversava com mulheres em público e elogiava a fé de estrangeiros. Tudo isso eram provocações diretas ao sistema vigente, atos que qualquer judeu observante da época reconheceria como subversivos. Não era descuido, era posicionamento. E entender isso muda completamente a leitura do que Jesus estava fazendo, porque ele não estava construindo uma nova religião, estava desafiando a lógica de todas elas. Seis palavras que mudaram a história do mundo e que quase ninguém para entender de verdade. Quando Jesus diz: "Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, ele não está entregando um manual de regras nem inaugurando um sistema de crenças. Ele está fazendo algo muito mais estranho e muito mais radical. Está apontando para si mesmo como uma direção a ser seguida, não como uma doutrina a ser memorizada. A palavra grega usada no texto original é rodós, que significa rota, jornada, modo de andar pela vida. Não é por acaso que essa mesma palavra aparece em Atos dos Apóstolos para descrever o movimento de Jesus. Os primeiros seguidores eram chamados de pessoas do caminho, como registrado em Atos 9, versículo 2, antes mesmo de existir a palavra cristão. Isso não é detalhe, é a identidade original do movimento. O filósofo e teólogo americano Dallas Willard, em seu livro The Divine Conspiracy, argumenta que Jesus propunha algo que vai muito além de uma religião, uma reorganização completa da vida interior e exterior da pessoa, centrada num relacionamento vivo e em movimento. Não era sobre ir a um lugar sagrado uma vez por semana, era sobre carregar esse lugar dentro de si o tempo todo. Pensa numa bússola. Uma religião te diz onde o norte fica e te pede para ficar parado apontando para ele. Um caminho te convida a andar. Jesus não disse, venha ao meu templo, disse, vem e vê. E essa diferença de convite revela tudo sobre o que ele tinha em mente. A declaração, eu sou o caminho, não fechou uma discussão teológica. Ela abriu uma estrada. E a questão que fica suspensa no ar é quantas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus estão de fato caminhando nela. Pedro estava jogando rede no lago. Mateus estava sentado numa cabine cobrando imposto. Tiago e João estavam consertando o barco com o pai. Nenhum deles estava numa sinagoga, num curso de teologia ou esperando uma revelação divina. Estavam no meio da vida comum, com as mãos sujas de trabalho, quando Jesus apareceu e disse simplesmente, segue-me. Sem formulário de inscrição, sem declaração de fé, sem taxa de adesão, sem hierarquia a respeitar. O convite era nu e cru, e o mais impressionante é que eles largaram tudo na hora. O estudioso britânico N.T. Wright, em Jesus and the Victory of God, observa que esse modelo de chamado era radicalmente diferente de qualquer escola rabínica da época. Normalmente era o aluno que escolhia o mestre, não o contrário. Jesus inverteu tudo, e essa inversão não era acidente, era o ponto central do que ele propunha. Não havia sede, não havia endereço fixo, não havia culto semanal obrigatório, nem cargo a ocupar. O que existia era uma comunidade em movimento, literalmente. Porque Jesus e seus discípulos andavam de cidade em cidade, dormiam onde podiam, dependiam da hospitalidade alheia. O teólogo e historiador alemão Martin Hengel, em The Charismatic Leader and His Followers, mostra que esse estilo de vida itinerante era a própria forma do ensinamento. A estrada era a sala de aula. Os encontros do caminho eram as lições, e a transformação acontecia no atrito diário com a realidade, não dentro de quatro paredes. Ser discípulo de Jesus não era ter o nome numa lista, era ter a vida inteira reorientada por uma presença. E talvez seja por isso que tantas pessoas hoje frequentam igrejas por décadas, sem nunca experimentar essa reorientação, porque confundiram o mapa com a viagem. No ano 313 d.C., um imperador romano assinou um documento que mudaria o curso da história para sempre. Constantino, através do Édito de Milão, concedeu liberdade religiosa aos cristãos, que até então eram perseguidos, presos e executados. Parecia uma vitória, e em muitos sentidos foi. Mas o que veio a seguir é uma das viradas mais irônicas da história humana. O movimento que nasceu nas margens da sociedade, entre pescadores e excluídos, foi absorvido pelo maior centro de poder do mundo ocidental. Em menos de um século, o cristianismo saiu das catacumbas para os palácios, das comunidades simples para as basílicas monumentais, dos bispos itinerantes para uma hierarquia imperial. O historiador inglês Tom Holland, em Dominion,
documenta com precisão como essa fusão entre fé e poder político transformou profundamente a estrutura e a identidade do movimento cristão, para o bem e para o mal. O que se perdeu nesse processo não foi pequeno. As comunidades primitivas se reuniam em casas, compartilhavam refeições, cuidavam dos pobres de forma direta e pessoal, tomavam decisões de forma coletiva, um modelo que os estudiosos chamam de igreja doméstica, amplamente documentado nas cartas de Paulo e nos escritos dos primeiros séculos. Com a institucionalização, entrou o clero profissional, a arquitetura imponente, o ritual codificado, a teologia oficial definida por concílios políticos, tanto quanto teológicos. Nada disso é necessariamente errado, mas é radicalmente diferente do que Jesus praticou e ensinou. É como se alguém pegasse uma fogueira viva, cheia de calor e luz, e a colocasse dentro de uma moldura dourada pendurada na parede. Continua bonita, continua presente, mas já não aquece mais ninguém. E a pergunta que essa história deixa aberta é desconfortável. O que mais ainda está emoldurado que deveria estar aceso? Se Jesus tivesse deixado um documento fundador, como uma constituição, um manifesto, um código de leis, seria o Sermão da Montanha. Está registrado em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e é provavelmente o discurso mais estudado, citado e debatido de toda a história da humanidade. Mahatma Gandhi, que não era cristão, dizia que o Sermão da Montanha era o texto que mais havia influenciado sua vida e sua luta pela independência da Índia, e que se os cristãos de fato vivessem o que está escrito ali, o mundo seria irreconhecível. E quando você lê com atenção, entende por quê. Jesus não cria nenhum rito, não institui nenhum sacramento, não organiza nenhuma estrutura religiosa. Ele fala sobre como tratar o inimigo, como perdoar quem te machucou, como dar sem aparecer, como orar sem performance, como viver sem a ansiedade de acumular. É um manual de conduta humana, radical, inconveniente e completamente voltado para dentro. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi executado pelos nazistas em 1945 por se recusar a silenciar diante da injustiça, escreveu em Discipulado que o Sermão da Montanha não é uma lista de ideais impossíveis, é uma descrição real de como vive quem genuinamente segue Jesus. Cada bem-aventurança é um retrato, os pobres de espírito, os mansos, os que buscam justiça, os misericordiosos. Não são categorias religiosas, são formas de ser humano. E o que chama a atenção é que Jesus termina o sermão com uma imagem arquitetônica. Quem ouve e pratica é como quem constrói sobre rocha. Quem ouve e não pratica, sobre areia. O critério não é a crença declarada, é a vida vivida. Num mundo onde a fé virou muitas vezes identidade de grupo, crachá cultural ou posição política, essa distinção simples entre ouvir e praticar continua sendo a mais revolucionária de todas. Poucos personagens da história foram tão mal compreendidos e tão mal usados quanto Paulo de Tarso. Há quem diga que foi ele o verdadeiro fundador do cristianismo como religião, que teria distorcido os ensinamentos simples de Jesus e construído uma teologia complexa e institucional no lugar deles. Mas quando você lê as cartas de Paulo sem pressa, Romanos, Gálatas, Filipenses, 1 Coríntios, o que encontra não é um burocrata religioso, mas um homem em chamas, obcecado com uma única coisa: a transformação interior de cada pessoa através de um encontro vivo com Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele escreve uma das frases mais pessoais e desconcertantes de todo o Novo Testamento. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso não é doutrina fria, é relato de experiência. E experiência, por definição, não cabe dentro de uma instituição. Dito isso, é honesto reconhecer que Paulo também organizou. Ele nomeou líderes, estabeleceu padrões de conduta, orientou comunidades sobre como resolver conflitos internos e como se relacionar com o mundo ao redor. O estudioso norte-americano Wayne Meeks, em The First Urban Christians, mostra que as primeiras comunidades cristãs eram organismos sociais complexos
misturando escravos e pessoas livres, judeus e gregos, ricos e pobres, e que alguma estrutura era inevitável para que essa mistura improvável funcionasse. A tensão que Paulo viveu entre o fogo do caminho e a necessidade de alguma forma é a mesma tensão que a igreja carrega até hoje, nunca resolvida de vez. E talvez essa tensão não precise ser resolvida. Talvez ela seja exatamente o que mantém o movimento vivo, o atrito criativo entre a chama e o candelabro que a sustenta sem apagá-la. Chegou a hora da pergunta que ninguém faz em voz alta dentro de uma igreja, mas que muita gente carrega em silêncio. O que exatamente eu estou fazendo quando pratico minha fé? Não é uma pergunta para destruir nada, é uma pergunta para clarear tudo. Porque há uma diferença enorme, e ao mesmo tempo muito sutil, entre cumprir os rituais de uma religião e genuinamente caminhar numa direção. Uma pessoa pode frequentar cultos toda semana, conhecer a Bíblia de cor, liderar um ministério, pagar o dízimo com regularidade, e ainda assim nunca ter sido tocada por dentro pelo que Jesus de fato propôs. O filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, no século XIX, já alertava para isso com uma brutalidade elegante. Ele dizia que a cristandade havia se tornado o maior obstáculo para o cristianismo, porque criou a ilusão de que nascer numa cultura cristã era o mesmo que seguir Cristo. E ilusões confortáveis são as mais difíceis de largar. Jesus foi direto quando disse que o caminho é estreito, e é importante entender o que ele quis dizer com isso, porque é fácil distorcer. Ele não estava falando de exclusividade religiosa, de uma lista de regras certas ou de um clube seleto de pessoas perfeitas. Estava falando de custo real. O caminho estreito é estreito porque exige que você deixe para trás o excesso, o orgulho, a necessidade de aprovação, a ilusão de controle, a fé de fachada. O estudioso britânico C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, usa uma imagem que ficou famosa. Ele compara a transformação proposta por Jesus à reforma de uma casa. Você convida alguém para consertar uma torneira, e essa pessoa começa a derrubar paredes e reconstruir tudo do zero, porque o problema era maior do que parecia. Seguir um caminho de verdade nunca é só ajustar detalhes, é permitir uma reforma completa. E a única pergunta que resta, agora que você chegou até aqui, é esta: você está disposto a isso?